Olá, sejam bem-vindos a mais um treinamento do SAMU SISTRI, pelo Núcleo de Educação Permanente. Procedimento operacional padrão, o nosso protocolo RM05, que é o protocolo que fala das funções do controlador de frotas. E qual seria então o papel desse controlador de frotas? O controlador de frotas é o elo entre a central de regulação e as equipes de campo. Cabe ao controlador de frotas acionar a viatura correta no menor tempo possível e sustentar a operação em segurança, do início ao fim da mesma. Então, ele tem a função de elo operacional, tempo-resposta e segurança. O elo operacional conectando a regulação com as equipes de campo em tempo real. Tempo-resposta, empenhar a unidade móvel mais próxima, monitorando o seu deslocamento a cada instante. E segurança, sempre o princípio número 1 do APH. Segurança de cena. Garante a segurança de cena, a comunicação da frota, sempre antecipando, muitas vezes solicitando apoio das forças policiais e orientando a equipe, em caso de cena insegura, a não permanecer no local ou em alguma situação nem mesmo chegar, tá? Então é importante a gente ter isso em mente, não expor a nossa equipe em risco, segurança sempre em primeiro lugar. Então quais são, na verdade, os 6 eixos da função do controlador de frota? O primeiro deles, conhecimento da região, de todo o território, das vias de acesso, das distâncias, do mapa. Empenho com tempo-resposta, então sabe acionar a viatura correta no menor tempo-resposta possível. Controle de frota, saber como que está a situação operacional de cada viatura, em termos mecânicos, em termos de higiene e limpeza terminal, ok? A comunicação, então ele é esse elo que comunica a regulação com a equipe de campo, com as entidades de apoio, seja o Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, concessionária de rodovia, faz muitas vezes a comunicação até com o hospital de origem e de destino. Então essa função de fazer a comunicação, ele vai fazer a ligação desses hospitais para poder seguir a orientação aí do médico regulador de acordo com as demandas que vão surgindo. Suporte ao arcanjo. Então, isso aqui é no termo aeromédico, né? Fazer essa interface do apoio logístico para as bases descentralizadas, considerando que o aeroporto, ou melhor dizendo, que o Hospital de Clínicas da UFO tem um heliponto, então o arcanjo ele pousa diretamente nesse heliponto e a vítima é recebida pela equipe do próprio hospital, mas na cidade, das bases descentralizadas, né, em algumas situações de APH, ele que vai fazer essa comunicação de apoio terrestre, né, com as origens. Então, muitas vezes a gente precisa, quando vai em município menor, do apoio da equipe de solo, da equipe terrestre, para buscar a equipe, seja numa praça, seja no campo de futebol, e levar até o hospital para avaliar e buscar a vítima. Tá? Quem faz a comunicação e essa intermediação logística é o controlador de frota. É segurança, né? Sempre monitorizar a segurança de cena, a segurança da equipe, tá? Primeira coisa do APH, falei para você, primeira lei, segurança de cena. Se a cena não está segura, ele tem que fazer aí os contatos necessários para poder deixar a cena é, segura para nossa equipe poder estar atuando e agindo, tá? E mesmo o deslocamento, monitorar a velocidade. Quando a gente fala em segurança de cena, acho que é só é, agressor em local de cena, cena com potencial é, pessoa armada, não é só isso. Então, no próprio deslocamento da equipe, monitorar a velocidade, né? Porque a velocidade é uma das principais causas de acidentes aí nas estradas. A ambulância ela pode tudo, né? Tem preferência às vezes num sinal vermelho, em parar em cima de uma calçada, mas jamais exceder o limite de velocidade, tá? Então, abordando aí sobre o conhecimento do território, o conhecimento preciso da região é de extrema e fundamental importância para a atuação do controlador de frotas. Por quê? Porque
A nossa região tem uma malha viária muito bem distribuída, muito complexa, tem várias vias de acesso, tem muitas rotas alternativas, então dominar esse mapa ajuda na otimização do atendimento das nossas equipes. Então ele é o responsável em estar dando essa assessoria sobre essas vias de acesso, rota alternativa, né? Então tem que conhecer bem a malha rodoviária da nossa região, conhecer bem as distâncias entre os municípios e a nossa área de cobertura, com o mesmo objetivo de sempre buscar um melhor tempo-resposta, tá? Usar esse conhecimento para poder acionar a UTI móvel, né, a USA, a USB, a unidade mais próxima, de acordo com a complexidade da ocorrência, e o objetivo final, garantir sempre o menor tempo-resposta possível, porque tempo é vida, tempo é músculo. Então, é de extrema importância o papel do controlador de frota no conhecimento desse território, ok? Então, ainda dando seguimento à questão do território, uma das funções do frota é apoiar a equipe de campo na localização dos endereços das ocorrências. Então, auxiliar a equipe de atendimento na confirmação do endereço. Então, quando o familiar liga, o solicitante liga e de repente fica pouco esclarecido essa localização e a equipe não consegue encontrar, quem faz o contato com o solicitante é o frota. Importante sempre procurar pelos pontos de referência relatado pelo solicitante, ok? E agilizar ao máximo a chegada da equipe no local do atendimento, visando sempre o menor tempo-resposta possível. Então, essa é a função do frota, orientar a equipe nesse deslocamento, apoiando com o ponto de referência, fazendo contato com o solicitante para que não se perca tempo e chegue ao local no menor tempo-resposta possível. Então é importante, né, o controlador de frota estar bem antenado aí no plantão, nos empenhos das unidades, para saber qual unidade está disponível e no acionamento qual está mais próximo do local da ocorrência. Isso é muito comum em cidades que são muito grandes, igual Uberlândia, ou mesmo Ituiutaba, que tem duas unidades que não ficam na mesma base, né, fazer esse acionamento de acordo com o melhor tempo-resposta, né? Quando as unidades ficam na mesma base, você pode fazer um sistema de rodízio, mas nem sempre é possível, né? Então a gente vai ter que acionar sempre tendo como meta o menor tempo-resposta possível, tá? Então, para cada caso, empenhar a unidade móvel mais próxima e adequada, né? Se é uso USB, à ocorrência. Monitorar rigorosamente os tempos de resposta de saída da base, de chegada ao local do atendimento. Então, quem faz a monitorização, se a equipe recebeu o chamado, se a equipe saiu para o atendimento, quanto tempo demorou entre receber o chamado e sair para o atendimento, né? Quem faz essa monitorização é o controlador de frotas, tá? E o tempo varia conforme o risco, né? Que é a classificação do grau de urgência, tá? Que, a, que o médico, que é a prerrogativa do médico regulador, que ele vai estar graduando. Então, de acordo com a gravidade classificada pelo médico regulador, isso é ofício do médico regulador, classificar o grau de urgência, porque de acordo com cada grau de urgência você tem um tempo-resposta diferente. Em cima desse tempo-resposta, o frota vai estar acionando as equipes de acordo aí com a proximidade, de acordo, né, com o nível de atenção, se é uso ou se é um USB, tá bom? Então é importante ficar atento para essas questões. E quais são então os tempos-resposta que eles devem monitorar? Qual é o tempo-resposta que o frota deve monitorar nesse empenho? Então vamos lá. De acordo com a classificação do grau de urgência, e essa classificação do grau de urgência, quem define é o médico regulador, a gente tem um tempo de saída da base. Para código vermelho, 1 minuto. Para o código amarelo, até 2 minutos. Então, que lembra que até no máximo, né? Possível no menor tempo que isso. Amarelo 2 minutos. E nas transferências, como tem que organizar equipamento e material, 10 minutos, tá? E preconiza a chegada ao local em 20 minutos no máximo. Óbvio que isso é uma meta. Nem sempre vai ser possível atingir isso. Transferência não vale, não considera isso, tá? E nas demais ocorrências, a distribuição das bases
tem como um alvo, né, para um código vermelho chegar no máximo de 15 a 20 minutos na cena, tá? A gente tem para um código amarelo um pouco mais de tempo, para o código verde um pouco mais de tempo ainda, né? Mas para a ocorrência vermelha em até 20 minutos no máximo, ok? Então aqui agora é um assunto importantíssimo, que é o nosso sistema de comunicação. Então existem várias formas de comunicação no APH. As concessionárias, o corpo de bombeiro usa o sistema de rádio, por isso eles conversam no código Q. A gente não conversa no código Q. Então a gente vê muitas vezes o pessoal mandando no tablet lá nas mensagens, né, os QAP, QSL, tá, QRX. Então essa comunicação é só por rádio. Nós conversamos por um tablet, tá? E é alimentado por um sistema de internet. Temos falhas? Temos, infelizmente. Às vezes, como depende de operadora telefônica, às vezes pode ter indisponibilidade causada por questões técnicas da operadora. A gente sabe que em zona rural e rodovia, às vezes, pelas mesmas questões, você perde comunicação e sinal, tá? Mas qual que é a função? Sempre ao assumir o plantão, checar esse sistema de comunicação, tá? Das viaturas para evitar atraso no atendimento. Checklist dele. Então, ela chega de manhã, manda lá um bom dia e bom plantão para todos, que já está, de certa forma, sendo cordial e com a equipe e já testando o sistema de comunicação dos tablets, tá? Então é importante estar antenado e na falta de comunicação do tablet, né? Então, quando o médico define a viatura e você empenha, tem que não só empenhar, mas verificar se a equipe recebeu o chamado, tá? E se por acaso não receber chamado, né? Porque pode, igual falei anteriormente, essas falhas por questões técnicas de operadora, você tem que fazer o contato por telefone imediatamente, para que não ocorra demora na saída das equipes para os atendimentos, tá? Então, a função do Frota S tem que ficar muito ligado e antenado no plantão, para que a gente não consiga, para que a gente consiga cumprir as metas e não prejudique o paciente, que a gente consiga bater a meta dos tempos respostas. Então aqui, como eu tinha comentado com vocês, a questão do empenho alternado das USBs nos municípios. Então, aonde vai ocorrer o empenho alternado? Sempre em locais que tenha mais de um USB e elas estejam no mesmo local, na mesma base, tá? Qual que é a intenção? Garantir número igual de ocorrência para cada uma das equipes, para que não sobrecarregue uma equipe mais do que outra, né? E que tenha essa equidade, né? Evitando sobrecargas. Um exemplo aqui é Araguari. Tem duas unidades, elas ficam na mesma base, no mesmo local. Agora, em situações de municípios que têm mais de um USB e elas ficam em bases diferentes, como é o caso de Ituiutaba hoje não mais, né? Elas estão na mesma base, na mesma base. Nosso POP aqui traz Ituiutaba, mas hoje teve uma modificação da base, elas estão no mesmo local. Então, o empenho aqui vai ser alternado, continua sendo alternado. Mas Uberlândia tem várias bases descentralizadas em bairros diferentes, então, nesse caso aqui, vai ser empenhada a viatura mais próxima do local da ocorrência, objetivando sempre o menor tempo-resposta, tá? Então, só frisando aqui, Ituiutaba hoje não mais, Ituiutaba hoje as bases, as duas USBs ficam no mesmo local, mas Uberlândia é uma exceção, né? Uberlândia tem várias bases USBs espalhadas aí pela cidade. Então, nessa situação onde as bases são diferentes, se empenha de acordo com o tempo-resposta. Ok? Então, dando seguimento, eixo 3, controle da frota. É função do controlador de frota controlar a frota, controle operacional. O que quer dizer isso? Manter a equipe da regulação, médico, né, regulador, sempre atualizado sobre a situação operacional de cada veículo. Relação à manutenção, desinfecção, qualquer situação. Tá operável ou não operável, né? Tá baixado ou não baixado. Então, ele tem que estar informando a equipe médica sobre esse status da frota, tá? E ó, manter contato constante com o coordenador de frota, né? E aqui ó, uma regra inegociável: jamais baixar a ambulância sem a autorização da coordenação
direta, tá? Só um lembrete, tá bom? E qualquer situação de intercorrência com as viaturas, imediatamente informar todos, todos os coordenadores, todos os coordenadores de enfermagem, médica, o seu coordenador, ok? Então, qualquer intercorrência, imediatamente comunicar às chefias superiores, né? Comunicar ao seu próprio coordenador, né? Aqui, enfermagem, médica, tá? Sinalizar viaturas que necessitem de revisão para providências serem tomadas. Então, qualquer situação, né, seja mecânica, elétrica, ele tem que sinalizar quais vão precisar de manutenção, de revisão, de intervenção, para que sejam providenciadas substituições, né, com antecedência, isso não venha a comprometer o fluxo do serviço. Então, esse é o objetivo de todas essas medidas, evitar qualquer interrupção do serviço de atendimento móvel de urgência, ok? Isso não pode acontecer. Essa interrupção. Tentar evitar ao máximo. Então, sempre antecipar, prever viatura que precisa ser manutenida para poder ser feita as trocas em tempo hábil e não ficar em momento nenhum baixada, desassistindo uma população. Controle de frota também faz-se no monitoramento dos Jotas, principalmente o J12, que é a chegada na base, tá? Que é o momento que a ocorrência é encerrada. Então, ela é só encerrada quando a equipe chega na base, né? Para repor a medicação, fazer a limpeza necessária. Então, antenar para essas situações, cobrar todos os Jotas, saída, chegada, né? É, monitorar todos esses Jotas para que a gente tenha registro de cada etapa do atendimento, né? Acompanhar o tempo-resposta das unidades em cima desses registros. Então, esses Js são onde embasa a maior parte dos nossos indicadores, indicadores de qualidade. Né? Então, a gente está aqui lidando com urgência e emergência e o tempo ele é determinante. Tempo é vida, tempo é músculo, tempo pode ser a diferença entre a sobrevida ou óbito. Então, monitorar esse J para que a gente consiga sempre atingir as metas planejadas de tempo-resposta, tá? Então, J12, o pessoal não dá, né, não dá tanta importância, então é importante aí, né, tá cobrando o registro do J12, que é a chegada na base. Se a equipe chegar lá na base, esquece de dar o J12, então, teoricamente no sistema e para fins legais, essa unidade ela está indisponível ainda, né? Muitas vezes vai pelo GPS, você sabe que ela está na base tem bastante tempo. Então, é importante a precisão do registro dos Jotas, tá? Então, é aí que a gente mapeia a nossa qualidade da assistência e consegue, em cima disso, gerar aí medidas, ações, condutas de melhoria, de ajustes. Ok? Agora o eixo 4, comunicação, né? Comunicação e articulação entre os níveis de atenção. Então, é função do controlador de frota estabelecer contato via tablet, primariamente, ou na inviabilidade do tablet, o telefone, né, inviabilidade técnica, né, seja de operadora ou os motivos, né, quaisquer. Então, primeiro é sempre via tablet, na indisponibilidade via telefone, tá? Com todas as unidades de atendimento envolvidas nesse atendimento e telefone também com as unidades e entidades de apoio, seja Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiro, hospitais, aonde esse paciente está sendo encaminhado, né? É importante fazer essa articulação de acordo com né, com a solicitação do médico regulador. Então, o contato, a ligação ele faz. Muitas vezes quem vai falar com o hospital de destino é o médico, né, para passar o caso. Naqueles casos de extrema urgência, um caso de código vermelho, paciente em PCR. Então, para deixar, para que essa equipe do hospital se prepare. Mas a ligação quem faz, esse contato, estabelecer o contato, é o controlador de frota, né? Então, aqui contatar os hospitais, o serviço de referência, né? Muitas vezes para colher informação, trocar informação, né? Fazer contato aí com o solicitante, tá? Então, atender às solicitações do regulador referente à sua função e seguir as suas orientações. Então, é importante essa interação e entender que o médico regulador, enquanto autoridade sanitária, vai estar orientando algumas demandas, delegando ao frota, né? Para que o serviço seja bem desempenhado, tá bom? Aqui no eixo 5,
suporte ao Arcanjo tem que ter algumas mudanças, né? Então esse POP ele vai ser atualizado em breve, mas na execução a gente não tinha ainda o L ponto do Hospital de Clínicas da UFO e nem de Uberaba, né? Mas Léo do consórcio, mas não tinha esse L ponto. Então antigamente o Arcanjo ele pousava na Praça Urias normalmente e existia uma viatura do SAMU que ela não estava em operação, ela ficava na central de regulação para apoio da equipe, né, do aéreo em translado da aeronave com o paciente até o hospital e da equipe do hospital até a aeronave, tá? Então tinha essa rotina diária, né? Todas as manhãs fazer o checklist completo dessa viatura, para que não tivesse necessidade do arcanjo precisar de apoio e faltar, a viatura não pegar, tá sem bateria, etc, né? É o checklist diário, conferir cilindro de oxigênio, repouso necessário e deixar a viatura pronta para responder às necessidades aeromédicas. Então hoje, com esse ponto, essa rotina já não existe mais, tá? Então a gente vai estar estabelecendo aí nos próximos meses, né, na atualização desses protocolos. É, e talvez, né, hoje, como a gente tem SAMU em Uberlândia, não há mais necessidade desse apoio para Uberlândia, tá? Então, quando no tocante a aeromédico, o Frota ele tem uma importância crucial no apoio nas bases descentralizadas, porque normalmente esse apoio à equipe, né, buscando a equipe no local de pouso, levando aos hospitais, na abrangência dos 26 municípios, né, com exceção de Uberlândia, dos 26 municípios do consórcio, do Sistri, quem faz geralmente são nossas unidades, seja de suporte básico ou de suporte avançado de vida. Então ele tem que estar sempre antenado. Existe um grupo chamado Aeromédico Triângulo, onde eles estão presentes e por ele se monitora todo o deslocamento da aeronave na região. Então ele tem que estar antenado para que, né, é, não ocorra atraso nesse apoio terrestre nesses municípios quando solicitado, tá? Então, esse suporte aqui hoje ele já não existe, apesar de estar ainda no nosso protocolo, mas ele vai ser atualizado e não tem muito razão dele existir, tá? Mas fica aí só um lembrete histórico. Agora aqui já tem um fator de importância, né? Ainda nesse eixo 5, suporte ao arcanjo. Então, como foi falado aí no slide anterior, nas ocorrências, na logística dessas ocorrências aéreas, com, fazer o contato com os locais de pouso, onde o arcanjo vai pousar, nos municípios de origem. Aqui vale um lembrete para Monte Carmelo, que a gente pousa no estacionamento do pronto atendimento hospital municipal lá, do pronto atendimento de Monte Carmelo. Então ligar lá para poder retirar os veículos se possível, isolar a área, para que esse pouso ocorra sem intercorrência e sem atrasos. Tá? Então é função do frota. Então, nas missões aeromédicas, fora da cidade de Uberlândia, tem que estar muito antenado para essas situações. Tá? Providenciar a abertura de campos de futebol. Muitas vezes a gente pousa em algumas cidades em campo de futebol e o campo fica fechado. Então, fazer o contato aí com o responsável, esses contatos tem aí na central de regulação, para que consiga aí abrir, fazer a abertura desses campos de futebol, para que tenha acesso aí da equipe terrestre, né, para apoio da equipe do aeromédico, tá? Definir com o médico circulador a logística de transbordo da equipe do paciente. Então, em algumas situações, quando vai ter aí, não é muito comum, né, não é praxe do nosso consórcio fazer interceptação, né, e também receber o paciente no local do pouso. Então, já na aula de aeromédica a gente deu para os senhores aí, para as senhoras, a gente enfatizou o motivo disso não ser uma rotina, né? Mas ele está junto com o médico regulador, alinhado com a equipe, para ajudar, apoiar nessa logística quando tiver necessidade desse transbordo. Seja de apoio à equipe terrestre, né, uma interceptação, seja de receber a equipe em situações específicas, né, receber o paciente em algumas situações pontuais no local do pouso, tá? E entrar em contato com o aeroporto de Uberlândia, que o ideal seria por e-mail institucional, para poder abrir e permitir a entrada da USA, hoje aqui em Uberlândia, ou USB, se for o caso, de apoio, né? Lembrando que a gente apoia toda a equipe do Arcanjo, não só a base da quarta companhia, que é a que fica em Uberaba, né? Mas existem missões feitas pela asa fixa, pelo avião, que às vezes precisa esse apoio da USA, né, ou às vezes da USB, aqui no aeroporto. Então, esse contato com o aeroporto, quem faz é o frota. Tem lá o telefone, tem lá os e-mails, então é importante estar atento em toda a missão, né, para poder antecipar.
e que não ocorra atrasos, né? Então imagina você conseguir ganhar tempo-resposta no transporte aéreo e de repente perder no solo porque não foi feito contato, a equipe não consegue entrar, ou a aeronave pousou e a equipe ainda não chegou. Então, nas missões aeromédicas é fundamental, fundamental a participação proativa do controlador de frotas. Ele tem que estar ligado nessas ocorrências, porque a participação dele é fundamental para o bom desfecho, né, e o tempo-resposta nessa missão, né? Então aqui também, né, tripular a USA de apoio, a gente já falou para vocês que na mesma situação, essa USA que ficava antigamente na, nas- na central de regulação, que dava apoio ao arcanjo, né, o condutor socorrista era o controlador de frota. Os nossos frotas eram treinados e habilitados aí para poder conduzir a USA de apoio nessas missões antigamente. Tá? Então saía da central, né, vendo aí toda a logística de pouso da aeronave, ia até a Praça Urias, que é uma praça que é bem próximo à Universidade Federal de Uberlândia, e dava esse apoio terrestre. E a gente tem até alguns condutores hoje que estão na nossa equipe que fez parte dessa história, tá? Então, garantindo aí a ambulância no ponto do pouso antes da aeronave, né? Então, cumpriram brilhantemente alguns integrantes da nossa equipe aí, mas hoje ela está desativada, né? Porque o Uberlândia já tem um heliponto, e realmente é um ganho muito grande para a cidade aí, para o Hospital de Clínicas, e ela está em desuso. Mas, como eu disse para os senhores, esse protocolo ele vai ser atualizado. Essa usa de apoio estava nesse protocolo antigo, então só mesmo um relato histórico aqui. Então tenha ciência, hoje ela não existe mais, tá? Só para não ter confusão. Ela não existe, tá? Ela está desativada, tá? E hoje o Frota não apoia conduzindo a viatura. Hoje quem faz esse apoio quando preciso, quando necessário, é a USA USB de Uberlândia, porque hoje Uberlândia tem SAMU. Na ocasião não tinha, ok? O eixo 6, né? Importantíssimo aqui que é a segurança da cena. Então, todo o treinamento que vocês vão fazer de APH, tá lá o item número um, segurança de cena. Primeiro a minha segurança da minha equipe, para depois iniciar o atendimento, tá? Então, em termos de regulação médica e de controle de frota, a parte de segurança da cena tá nesse acionamento às entidades de apoio, né? Então, o que seria isso? Acionar os serviços de segurança pública sempre que a cena existir proteção. Então, cena de agressão, com agressor presente, né? Vítima de arma de fogo, arma branca. Então, qualquer situação que gere insegurança de cena, quem faz contato com as entidades, né, da segurança pública é o controlador de frotas, tá? Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, tá? Então tá aqui. Defesa Civil, dentre outros, tá? Para sempre garantir a cena segura para a chegada da nossa equipe de atendimento, para que nossa equipe não exponha nossa equipe a um risco e as nossas equipes virem vítimas, ok? Então é de extrema importância essa proatividade do frota e entender a situação, entender a cena que está insegura e já antecipar nesse apoio sempre que necessário, ou sempre que solicitado aí pelo médico regulador, ok? Em casos de óbito, né, qual que é a participação então do médico regulador, perdão, do controlador de frota no casos de óbito? Em caso de óbito, é ele que aciona os responsáveis do município. Antigamente até era, né? Hoje o que que a gente faz? Você deixa o papel com a família entra em contato, né? Mas se e a família entra em contato, o médico regulador geralmente, perdão, a equipe de campo geralmente orienta lá das providências na sequência, né? Para cada situação. E aqui, talvez a única participação em caso de óbito é quando for morte violenta, esse contato talvez com a perícia, né? Essa intermediação, se necessário for, geralmente até a própria polícia, nesse caso de morte violenta, aciona. Hoje a gente tem um grupo aí na regulação com a perícia em Uberlândia, né? Não está na região, mas em Uberlândia. Então, eles estão sempre cientes, a gente está em comunicação direta com eles, mas se necessário for esse contato, com a perícia, quem vai estar fazendo, né, essa comunicação nos outros municípios, quando solicitado pelo regulador, né, e quando não solicitado pelas forças policiais locais, seria o Frota. Tá? Então tenha em mente isso, dessa participação. No mais, sim, hoje contato com funerária, tudo é feito
pela própria família, né? Então quem faz esse contato é a família. Não há mais necessidade do frota estar ligando para a funerária, etc. Tá bom? Vamos lá, dando seguimento, né? Agora no quesito autorização, né? Segurança e autorização, isso aqui é muito comum, tem que ficar ligado, tá? Os deslocamentos fora do trajeto. O que que é isso? É quando sai de rota, né? Então a equipe tem aí, às vezes, algumas demandas, né? Para fazer, por exemplo, para ir até a central de regulação, né? Para ir ao galpão, levar ou buscar equipamento, buscar insumos, principalmente aqui em Uberlândia, né? Qualquer necessidade de sair fora do trajeto, tá? Tem que ser comunicado ao frota, tá? E o frota vai, na sequência, solicitar autorização às coordenações, né? Depende da situação, médica, enfermagem, etc. Tá? Ou mesmo a coordenação dele, de vocês, né? Coordenação dos frotas. Então, para sair do trajeto fora daquilo, né? Que não seja deslocamento da base até a ocorrência, da ocorrência ao hospital, do hospital retorno para a base, qualquer necessidade de sair desse circuito tem que ser solicitada a permissão para abastecimento. Então, é muito comum a equipe, né, precisar de abastecer, tem que pedir autorização para o frota. Então, quem vai autorizar esse abastecimento são os senhores e senhoras aí, controladores de frota, tá? E ela é obrigatória, tá? Sempre que sair fora do trajeto normal de translado entre ocorrência, hospital e base, tá? Ok? E aqui, para finalizar a nossa síntese, então, quais seriam as regras de ouro do plantão? Primeiro, tempo-resposta. Lembrar que tem para sair da base em ocorrência vermelha 1 minuto, ocorrência amarela 2 minutos e transferência 10 minutos. Quem faz o cheque do cumprimento desses tempos? O frota. Jamais baixar a ambulância sem autorização das coordenações. Ok? Então, sempre tem necessidade, você identificou, tá? Então, antes de baixar, comunique para que seja realizada a baixa dessa unidade. Tá? A comunicação é importantíssima, né? Então, checar o tablet, checar a comunicação com as viaturas e sempre na falha de comunicação via tablet, o primeiro, o backup seria o telefone, de forma imediata. Então, ter aí, sempre checar se tem o telefone da equipe de plantão, né? Fazer o teste aí, porque na inviabilidade de acionamento pelo tablet, imediatamente tem que ser feito contato telefônico. Tá? O registro dos Jotas, quem monitora isso é o frota, então vê se recebeu, se está ciente, né? O Jota de ciência, o Jota de saída da base, chegada no local da ocorrência, saída para o hospital, tá? E o J12, que é a chegada na base, que é onde a ocorrência realmente se encerra, tá? Aqui o checklist do Arcanjo, não vou dizer para vocês, o POP está desatualizado, hoje não há mais necessidade, porque não existe mais a viatura reserva, tá? Então não tem mais necessidade. Agora a cena segura, com acionamento da polícia, do COBOM, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, sempre que necessário. Então essa cena segura é o princípio número 1 do APH, tá? E você, enquanto controlador de frota, faz isso acionando as autoridades, as entidades e autoridade pública para garantir essa segurança. Tá? Se for violência, o bombeiro aí, se tiver incêndio, produto perigoso, então a gente fala em segurança de cena apenas lembra de agressão, né? Mas existem também outras situações, né? Questão de incêndio, etc. Tá bom? E chegamos ao final do nosso treinamento. E a mensagem que eu trago é a seguinte: cada minuto conta. A frota bem controlada salva vidas. Pega essa dica. Boa sorte no restante do treinamento. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço aos senhores e às senhoras.